Bom, 51 pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Daniela Diniz, sou diretora de conteúdo e relações institucionais do Great Place to Work. E é um prazer estar aqui. A gente estava aqui nos bastidores falando do evento GPTW Talks em parceria com a ADP. Hoje é mais do que especial por vários motivos, né? A gente está concluindo aqui uma segunda temporada de uma série de eventos, de encontros com profissionais de RH, e essa iniciativa, na verdade, nasceu, né? Estou aqui com a Isabela Ferrentini, da ADP, né? Nasceu desenhada ali a 4 mãos em 2019, veio a pandemia, a gente se reinventou, levou tudo do mundo físico para o mundo virtual, deu tão certo que uma primeira temporada emendou numa segunda e a gente simplesmente fez 12 encontros, mais um webinar. Ou seja, todo mês a gente está fazendo encontro com profissionais de RH de vários setores e agora de região. E especial também que a gente conclui esse encontro com a região Nordeste, né? A maior região do país, uma região que está crescendo absurdamente. Então, a gente está. Eu estou assim, estou até um pouco emocionada de concluir esse encontro, porque todo mês a gente aqui no Zoom, olhando as carinhas. Então, quando a Silvia falou, vou abrir, já entra 50 pessoas de uma leva, né? Eu falo, gente, que espetáculo! É realmente reforçando que essa iniciativa deu muito certo. A gente falou, eu acho que vale a pena falar, antes de eu chamar a ADP aqui e a Marisa, que está representando toda a nossa região Nordeste aqui pelo GPTW, acho que vale a pena falar um pouco dos números, tá? A gente fez 12 encontros e um webinar, como eu falei, a gente impactou mais de 1.000 empresas, nós reunimos mais de 800 profissionais de RH nesse período que foi de junho do ano passado até maio de agora. E a gente teve 35 speakers nas nossas salas virtuais, né? Speakers que eu chamo de speakers âncoras, porque eles me apoiam aqui, trazendo informações riquíssimas de mercado e compartilhando aí de forma muito genuína e generosa as práticas e os aprendizados nesse ano insano, intenso, que todos nós vivemos e estamos vivendo ainda. Então, realmente são números aí incríveis para se destacar. Nós falamos praticamente com todos os setores da economia. Os talks, eles começaram com um grande retrato da força de trabalho do Brasil, um estudo em profundidade feito pela ADP. Depois nós colocamos na sala profissionais de RH, apenas o setor da indústria, seguimos para o varejo, TI, farma, saúde, agro, energia, arquitetura e construção, hotelaria e turismo. E depois, como mapeamos tudo, começamos a falar com as regiões. Os últimos dois, nós falamos com Rio de Janeiro e Espírito Santo, o último foi Sul, e fechamos, então, aqui, certamente com chave de ouro, com a região Nordeste, né? E temos 3 hoje convidados super especiais que estão representando aí os negócios, não só de 2 estados, né? Então, a gente tem aqui 2 estados, Pernambuco e Ceará, mas com impacto nacional, que certamente a gente vai ter uma tarde de discussão muito rica. E, portanto, eu tenho que parar de falar para deixar eles falarem. Para isso, eu quero chamar primeiro aqui para dar as boas-vindas, né? Já agradecer aqui a Isabela, a ADP, que está com a gente desde 2009, tornando possível isso, né? Esse encontro, nossa parceira, patrocinadora desses eventos. E eu chamo em nome da ADP o Evandro Silva, que é gerente comercial da ADP na região Nordeste, para dar aqui também as boas-vindas para vocês. Obrigado, Evandro. Daniela. Primeiramente, parabéns, tá? Todos esses dados que você deu, acho incríveis e mostra todo o sucesso aí do evento. Então, agradeço aqui a você, a todos os palestrantes presentes. Essa parceria entre a ADP, como você bem disse, e GPTW, que já acontece há muito tempo e de grande sucesso, que este evento certamente vai levar muitas discussões, insights e um ótimo debate, que é o grande objetivo deste fórum. Como você bem disse, eu sou Evandro Silva, responsável da ADP pela região Nordeste do Brasil, o que me dá muita satisfação por ser uma região tão linda do nosso país, com impacto relevante na nossa economia e um potencial enorme, tecnológico e industrial. E a ADP tem como foco a transformação do RH das empresas, por meio de automação de processos, tecnologia e inovações, para que possam se dedicar no que é o tema desse encontro hoje, que é a gestão de negócios
e das pessoas. Eu não vou falar mais, não vou me alongar aqui. Eu só desejo a todos um excelente evento e que façam muito proveito, e eu estou aqui à disposição, tá bom? Obrigada, Evandro. Muito bom. O tema realmente é rico, essa transformação de uma região com extremo potencial aí e exemplos já de crescimento. Então, para falar agora em nome do GPTW, aí representando a região Nordeste, né, Marisa? Eu vou chamar você de diretora Marisa Kinderé, nossa sócia diretora da regional Nordeste, por que não? É Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, tem um monte de estados aí administrando. Então, Marisa, seja muito bem-vinda. É uma alegria enorme estar aqui. Quando eu penso no Nordeste, eu penso no orgulho, eu penso naquelas pessoas simples do sertão, que são poetas. Eu queria falar um pouco, eu queria declamar rapidamente uma poesia do Patativa do Assaré, tá? O Patativa do Assaré é um homem simples do campo, e ele falou: eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida que a linda cabocla, de riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, olho para a fome, pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará, sou do Pernambuco, sou do Rio Grande do Norte, sou da Bahia, sou de todos esses cantos que nós somos um povo realmente valente, tá? E é com essa poesia que eu dou as boas-vindas a vocês. Espero que seja uma tarde maravilhosa, porque nós temos aqui 3 representantes espetaculares que vão, sim, ajudar, contribuir com esse momento aqui que a gente está proporcionando para vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada, Marisa. Que lindo, né? E olha só, a gente está com 78 pessoas na sala agora, então quem está entrando agora, seja muito bem-vinda. A Patrícia Marinho acabou de colocar aqui no chat se apresentando, então eu vou aproveitar a deixa e falar dos combinados do nosso encontro. Eu gostaria que vocês, se pudessem, renomeassem ou colocassem no chat, que até fica mais dinâmico, da onde vocês são, né? A gente está aqui na região Nordeste, então a empresa e o estado, né, que vocês estão representando, seria bem legal, porque este é um evento de disseminação de informação, prática, conteúdo e também de network. E a gente aprendeu que é possível, sim, fazer networking no mundo virtual. Então, a gente sai desses encontros com trocas, né, com trocas que continuam depois, com oportunidades de negócio. A gente sempre lembra de um dos primeiros, né, Silvia? A Silvia aqui está comigo também, super parceira nos encontros da GPTW, que tinha a gente já querendo fazer trocas de pessoas aqui dentro, num dos encontros que nós fizemos. Então, gera negócio, gera oportunidade, gera networking. Então, é legal vocês colocarem no chat a empresa e o estado que vocês estão representando. Há muita gente já colocando. Obrigada. E outro combinado básico, né, um ano pós-pandemia, é deixar o microfone no mudo, né, se quiser deixar a câmera ligada, melhor, né, para a gente se ver. Como que vai funcionar a nossa discussão? A gente tem 3 cases aqui fantásticos, né, para compartilhar um pouco de práticas desse momento de transformação de negócios e de pessoas, com ênfase aí na região Nordeste. E também as perguntas são muito bem-vindas. Essas perguntas podem ser feitas ou vocês levantando a mão, ou escrevendo as perguntas no chat, que eu sempre brinco que eu fico com um olho no peixe e outro no gato. Estou prestando atenção aqui, mas eu estou prestando atenção no chat também. Eu posso fazer essas perguntas imediatamente para as pessoas que vão falar, ou a gente faz esse fórum de perguntas e respostas depois que os 3 falarem, tá bom? Então, assim, é um encontro informal, né? É um fórum super bacana de troca mesmo, e é legal que vocês compartilhem e façam as perguntas, que isso torna o evento muito mais rico. Além disso, a gente tem um outro parceiro, né? Acho que vale a pena comentar aqui, o Santo Rei Filmes, que tem, aliás, já agradeço Santo Rei, que tem feito um trabalho incrível. Esses encontros, eles são gravados,
e nós depois produzimos um trailer de cada encontro que fazemos junto à COCATP, o que assim, conclui cada encontro de uma forma muito, muito bacana, né? Então, ele não termina aqui definitivamente, ele fica no YouTube. Ele fica no YouTube com um trailer ali dos principais momentos e vocês todos vão poder assistir depois também, a gente compartilha. Certo? Estamos todos aqui. Deixa eu só checar aqui as minhas colas, porque o Jorge estava para entrar. Ó, o Jorge já entrou. Jorge, você está por aí? Olá, Daniela. Boa tarde a todos. Oi, Jorge. Estou por aqui. Desculpe assim o pequeno atraso. Aí a gente consegue seguir, então, a nossa ordem, né? Jorge, Tá Moacir e Ana Paula, vamos seguir a nossa ordem. Eu estava aqui já fazendo um novo combinado, mas já que você conseguiu entrar, a gente, como eu disse, tem 3 cases fantásticos. A gente está simplesmente com a farmácia Pague Menos aqui com a gente hoje, o grupo Moura, né, de Pernambuco, e Mercadinho São Luís. Vocês conhecem muito bem, não preciso nem dizer quem são eles, né? A gente vai começar agora, então, a nossa parte de conteúdo com o Jorge, que estava ali com uma questão de tempo, mas ele conseguiu entrar. Eu vou aqui só rapidamente passar o currículo dele, uma mini bio, né? O Jorge Jubilato, né? A gente se conhece há bastante tempo, né, Jorge? Desde outras empresas. Ele é vice-presidente de RH, jurídico e administrativo na farmácia Pague Menos. É mestre em administração, com linha de pesquisa em gestão de pessoas e organização, e atua há 25 anos na área de RH, aí em posições executivas. Já passou por empresas nacionais e multinacionais, sempre na área do varejo, né? Carrefour, Fast Shop, C&C, Casa e Construção, Roldão Atacadista, Naguno Supermercados e agora está na Pague Menos. Ele também é professor universitário e ministra disciplinas relacionadas à área de RH e administração para cursos de graduação e pós-graduação. Jorge também tem está envolvido em vários eventos e vários grupos de recursos humanos, é também um profissional super reconhecido, aí, premiado, né, com destaque dentro da área de gestão de pessoas, e como eu brinquei com ele hoje, né, eu falei, ele está numa empresa que quer dominar o mundo, né? Ontem saiu o anúncio da Pague Menos, eu não sei o quanto que ele pode falar, tem coisas que ele pode, tem coisas que não pode, mas foi público, né? A Pague Menos aí comprando a Extra Farma e no momento de ascensão, né? Abriu capital na Bolsa em agosto, então certamente está numa transformação incrível de negócios e com impacto em pessoas. E chega de eu falar, Jorge, por favor, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, Daniela, Lia, Marisa, Silvia. Prazer aí poder compartilhar aqui com o Moacir, da Baterias Mouras, com a Ana Paula, do Mercadinho São Luís. Prazer estar com vocês e com todos os convidados aqui, principalmente a equipe da GPTW, o pessoal da DP, que também está ajudando aqui no evento. Bom, de fato, os últimos dias aí têm sido bastante divertido, né? Sei que a gente pode falar assim. E hoje também é uma grande data para a gente. Hoje a Pague Menos completa 40 anos, né? Então estamos em festa aqui, tem, né, bastante evento acontecendo, obviamente tudo no virtual, né, pela questão do momento, né? E ontem celebramos aí esses 40 anos com uma grande notícia, né, que já está divulgada no mercado, que foi a proposta de acordo de aquisição do grupo Extra Farma, né, vinculado ao grupo Ultra. São mais 402 lojas, né, em 10 municípios, mais de 6 mil colaboradores, né, e com essa aquisição, que ainda precisa ser devidamente homologada pelos órgãos regulatórios, né, então tem toda ainda uma aprovação do CAD, então nesse momento ainda somos concorrentes, né, que fique bem claro, existe agora um time de integração que ainda, né, vai fazer um trabalho de mapeamento e tal, mas enquanto o CAD não aprovar, né, as empresas ainda têm os seus destinos de gestão totalmente ainda independentes, mas as empresas sim celebraram esse acordo, né, e após isso a gente se torna a segunda rede de farmácias do Brasil com mais de 1.500 lojas, né, então de fato foi uma conquista que celebra, né, que marca com chave de ouro os nossos 40 anos. Bom, acho que o objetivo principal é falar um pouquinho de prática de gestão de pessoas, né? Não pretendo me estender muito aqui, eu vou levantar alguns pontos, algumas bolas, e depois a gente compartilha. Acho que o debate ele acaba sendo mais interessante, né, do que fazer uma explanação geral. Mas, falando um pouco do histórico aqui de Pague Menos, acho que o
o principal fator de sucesso da empresa é a nossa cultura organizacional, né? Então esse é o nosso tesouro, né? Hoje a gente brinca aqui, principalmente aqui em Fortaleza, para quem conhece bem, parar numa esquina, você vai se deparar aí com 4 farmácias, né? E vender o Dorflex, o Anador, né? Vender uma vitamina, todas as farmácias vendem, né? Então quando um cliente para em frente a uma esquina e olha para um lado, vê uma Pague Menos, olha para o outro, vê uma Extra Farma, olha para o outro, vê uma outra rede, o que faz ele ir para Pague Menos, né? Então, a gente entende que o que faz são as nossas pessoas, né? O nosso jeito de ser, o nosso jeito de atender, o jeito da gente se posicionar, e isso foi construído ao longo desses 40 anos, né? E em 2016, a gente teve um primeiro processo de transformação, ou talvez o maior, o mais relevante dos últimos anos, que foi a entrada da General Atlantic, né, que é um fundo norte-americano, que vem ajudando num processo importante de profissionalização. Então, em 2018, né, boa parte dos executivos que estão hoje na empresa, inclusive eu, entramos na Pague Menos para dar continuidade a esse processo de transformação da empresa, pensando no sonho maior, que é o sonho do nosso fundador, de perpetuidade da empresa, que é o sonho do IPO, que aconteceu no dia 2 de setembro de 2019, e de lá para cá é impressionante como vem acontecendo coisas boas, né? A gente, quando iniciei aqui na Pague Menos, um dos pilares que a gente focou bastante, eu sempre quando, como profissional de RH, eu sempre foco 2 pilares na minha gestão, né? O primeiro é o pilar produtividade, né? Então, o RH ele tem que ajudar, sim, a empresa a dar resultado e tem que ajudar, sim, a empresa a melhorar a sua performance, seja ela financeira, enfim, seja ela em vendas, custos, né? Tem que melhorar a performance. Então, uma coisa que eu sempre combino com os presidentes das empresas que eu passo, né, e em todas que eu passei, exceto o Carrefour, que foi a primeira e foi a minha principal escola, né, meus 25 anos de carreira, cerca de 12 anos foram no Carrefour. Todas as demais empresas que eu passei, eu sempre fui o primeiro head de RH dessas empresas, inclusive aqui na Pague Menos, não tinha diretor de RH quando entrei, né? Então, o que eu sempre combino com meus presidentes é o quê? Vamos fazer um diagnóstico, né? Tipo, você ficou tantos anos, né, sem ter um profissional de RH, sem ter um executivo, um líder de RH na empresa. Então, me dá mais um mês, deixa eu visitar a loja, deixa eu falar com as lideranças, deixa eu visitar CDs, né, deixa eu visitar as equipes, e poder trazer um diagnóstico onde, desse diagnóstico, a gente busca, primeiramente, trazer pontos de ineficiência. Então, o que pode ser feito de uma forma melhor, mais produtiva, ou que possa eliminar desperdícios, que, através dessas medidas, elas autofinanciam uma melhor estrutura, uma contratação de um sistema, uma melhor padronização, uma melhor ferramenta de trabalho, uma melhor organização, para, com esse autofinanciamento, a gente poder focar no segundo pilar, que é o pilar desenvolvimento, né? Então, o produtividade, a gente garante o hoje, o resultado de agora, e o desenvolvimento a gente começa a construir a sustentabilidade do futuro, né? Então, esses 2 pilares, basicamente, se fosse resumir minha gestão, falaria desses 2. E aí, em cima disso, a gente conseguiu, né, fazer boas ações que melhoraram a produtividade da empresa, e, consequentemente, impactaram resultados, e começamos a acelerar, em 2019, o processo de desenvolvimento da empresa, onde uma das coisas que eu identifiquei logo que eu cheguei foi o quê? Às vezes você visitava as nossas lojas, né? Mesmo aqui em Fortaleza, principalmente quando você muda de estado, né? Você tem loja em Fortaleza, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, etc. E anotava que existia talvez uma certa não unicidade no nosso atendimento, né? O que é normal, dado as características regionais da empresa, mas o DNA, né, ele tem que ser o mesmo, né? E, a partir daí, nós idealizamos o que a gente chamou de MAVE, que é o Método de Atendimento em Vendas, né? Então, com base nas melhores práticas, né, dos colaboradores que eram reconhecidos por terem o jeito de ser Pague Menos, a nossa cultura, de ter os melhores resultados, os melhores indicadores, a gente foi fazendo focus groups com essas pessoas para pensar aquilo que tinha de relevante e de diferente, né? O que eles faziam de diferente em relação aos demais, para, a partir daí, nortear o nosso método de atendimento, e enxertamos esse método com práticas também de outros segmentos, elétrico-eletrônicos, que tem questões de vendas assistidas, enchemos o método com questões regulatórias, né, do que pode, o que não pode oferecer numa farmácia, etc. E, a partir daí, iniciamos uma gincana, né, onde, em 2019, ainda antes de pandemia, a gente fez uma formação para os 20 mil colaboradores da empresa, em mais de 900 turmas, em mais de 300 municípios, né? E por que isso? Porque a gente precisava fazer,
e não tinha ainda ferramentas implementadas para utilizar ensino à distância, né? E também a gente, se eu fosse implementar alguma coisa de ferramentas à distância, até implementar eu não tinha treinado o pessoal até hoje, né? Então a gente precisou ir no método tradicional lá do giz, lousa, saliva, sola de sapato, né? E ir pela linha de frente, formar multiplicadores e tal, mas isso foi tão bom porque acabou gerando uma energia muito bacana, porque foi uma oportunidade também dos líderes estarem mais próximos das suas equipes, né? E a gente começou a ter melhorias de NPS, que é a forma de medir o nível de satisfação do cliente, muito forte a partir dessas formações, também dos engajamentos. E aí, quando a gente estava com tudo pronto para 2020, acontece o quê? Uma pandemia no meio, né? Sendo que a pandemia no meio do caminho frustrou todos os planos que a gente já tinha idealizado de formação, né? Já que a gente não utilizava o método presencial, e nos deparamos ainda numa situação onde, diferente da maioria dos segmentos, né, e acho que nós aqui, setor alimentar também, no caso da Ana Paula, e alguns outros setores, estamos na linha de frente, né? Então, enquanto a maioria do segmento estava naquela linha, poxa, agora é hora de ficar em casa, tal, se cuidar, o nosso não, nós temos que cuidar da saúde dos brasileiros, nós precisamos ir para a linha de frente, né? Nosso propósito, zelar por isso, temos que levar a saúde onde quer que a gente esteja, e aí a nossa equipe a gente teve que fazer todo um plano de contingência para zelar pelo cuidado das pessoas, né? Zelar pelo cuidado dos nossos clientes, e um momento que estava todo mundo aprendendo junto, né? Não sei se vão lembrar, mas no começo lá da pandemia, só usava máscara quem tinha sintoma. Aí depois tinha que ser máscara N95 para todo mundo, porque a de pano não servia. Aí depois agora é a de pano. Então, poxa, hoje a gente já está mais acostumado com isso, mas no começo, principalmente a gente que tinha que trabalhar na área da saúde ainda, isso foram fatores que toda hora era uma recomendação diferente, né, do que fazer, como fazer, né? Então, todo o trabalho de comunicação, todo o trabalho de orientação, de acalmar as equipes, né? Isso foi também, a gente tem que ter muita sensibilidade nesse sentido, né? A gente até implementou programas de apoio à saúde emocional, né, com psicólogos nossos. Agora a gente tem até uma parceria com a Unifor aqui em Fortaleza, que também traz, né, essa assistência para os nossos colaboradores, né? E aí, preocupados com isso, a gente estava no meio também da pandemia, a gente estava iniciando o nosso processo de pesquisa de clima junto à GPTW, né? E aí, nesse momento, a Lia, que nos ajudou bastante nesse processo também, a gente até colocou questões, né, referentes aos cuidados que a gente estava tomando na pandemia, e fizemos a pesquisa, tivemos um excelente resultado. Esse ano aqui a gente foi eleito uma das melhores do Ceará, uma das melhores do Pernambuco, uma das melhores do Piauí, uma das melhores da área da saúde e uma das melhores do varejo nacional, que era o nosso grande objetivo, né? E nesse momento a gente colocou perguntas da pandemia, e o que mais nos orgulha é que dessas 3 perguntas que nós colocamos, né, que era cuidado que a empresa estava tendo com os colaboradores, se as condições de trabalho estavam adequadas e tal, acho que são 58 perguntas que tem lá no relatório de GPTW, por aí, né? E dessas 3 adicionais que nós colocamos, essas 3 foram as mais bem avaliadas de todas, né? Então, que deixa, né, bastante satisfeito aí pelo trabalho, né, de cuidar das nossas pessoas para que ela possa cuidar dos nossos clientes. E aí a gente aproveitou desse limão para fazer uma limonada, quando a gente fala do aspecto do desenvolvimento, que foi o quê? Já que eu não tinha mais a possibilidade de fazer as formações à distância, e já que hoje até a minha filha de 7 anos faz aula online, né? Então, poxa, por que os adultos não podem fazer também, né? Então, é um momento propício para virar essa chave e quebrar algum preconceito com os ensinos à distância. E aí nós implementamos uma ferramenta, né, uma plataforma LMS, e convertemos todos os cursos que nós fizemos, né? Eu citei mas teve muito mais, teve o PEG, que é o Programa de Excelência Gerencial, para capacitar o gerente de loja para o trabalho de gestão, o MAV, Liderança 3D, que é para alta liderança, tá? Enfim, nós transformamos, nesse momento, todos os nossos cursos em cursos na plataforma LMS, com vídeo aula, prova online, avaliação, enfim, tudo, né, tudo como mando figurino. E aí, em dezembro do ano passado, nós utilizamos esse conjunto de situações para lançar a nossa universidade corporativa UpPharma, onde a partir daí a gente começou a desenvolver muitos conteúdos, né, online, e o nosso propósito da UpPharma é muito maior. Tá? O nosso propósito é que, de fato, ela se transforme numa universidade mesmo, né, que a gente forme profissionais para o varejo farmacêutico, ou mão de obra para as áreas do varejo, TI, por exemplo, que é sempre muito demandada, né, e que em algum momento essa instituição possa
também retribuir à sociedade tudo que a sociedade faz por nós, né? Inclusive dando cursos para as comunidades nas quais a gente está inseridas e que, eventualmente, por que não, as pessoas formadas podem trabalhar conosco, podem trabalhar em outros lugares, né? Mas já acaba sendo também um polo de atração, também um polo de seleção futura para PagMenos. Então, a gente estruturou isso hoje em 11 camps, né, para aulas presenciais, que está ainda subutilizado em razão da própria questão da pandemia, mas com o EAD bombando agora, né? E fechamos, para acelerar tudo isso, uma parceria muito grande com a Croton, né? A gente fala que um gigante se une com outro gigante, né? Nós estamos nos 26 estados do Distrito Federal, em mais 300 municípios, e a Croton também está nessas mesmas dimensões em mais de 1.000 municípios, né? Então, a Croton, que é detentora da marca Anhanguera, Pitágoras, entre outras, né? Acabamos de fechar a parceria com eles, onde hoje todos os nossos funcionários têm programas de desconto em universidade com até 60% de desconto, né? Então, por exemplo, uma necessidade nossa aqui é formar farmacêutico, né? Para formar farmacêutico, pois são 5 anos de cursos, né? Um curso de farmácia hoje no mercado custa mais de R$1.000. Então, nós fechamos condições aí onde por R$300 o funcionário nosso consegue fazer o curso de farmácia, que talvez seja o mais aspiracional para a nossa área. Então, a gente está dando acesso, através da UpFarm, em parceria com a Croton, para isso, né? E lançamos agora também um programa que a gente considera super importante, estratégico, que é o UpCode, que é a formação de desenvolvedores de TI. A questão de TI, a transformação digital, ela vem ganhando espaço cada vez mais, né? O pessoal até brinca que o Covid foi o principal acelerador de transformação digital das empresas, né? E quer queira ou quer não, tem um fundo de verdade nisso. E a gente está aproveitando esse momento, e é onde profissionais de TI estão muitos disputados no mercado, né, para formar dentro de casa. Então, a gente fez agora um programa nosso, né, a gente contratou um coordenador de curso, de faculdade mesmo, né, para ser o gerente executivo da nossa UpPharma. Então, nós estruturamos um curso interno de formação de desenvolvedores. Então, a gente está abrindo agora 30 matrículas para essa formação, 20 internas e 10 internas. Inclusive, essas 10 internas, um dos requisitos é que sejam pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social aqui em Fortaleza. Tá? Então, também tem a questão do ESG junto com o nosso propósito, né? E nessa situação, a ideia é que essas pessoas façam uma imersão de 3 meses, 6 horas de aula por dia e 2 horas trabalhando no ponto de venda para sentir as dores da operação e como que TI pode ajudar a operação. Depois que passar esses 3 meses, tem um trabalho, ele vem para a TI para fazer um projeto assessorado por um profissional sênior de TI por mais 3 meses. E passando por esses 2, ele assume o cargo de desenvolvedor júnior, que é a pessoa que pode desenvolver acompanhada ou monitorada por um cara pleno ou sênior, né? Ao mesmo tempo que os 15 melhores alunos, ou seja, 50% desses, a gente também vai dar bolsa de estudos para que ele faça a faculdade tecnológica de desenvolvimento de sistemas, né? E daqui a 2 anos ele tenha a certificação completa, inclusive com curso superior reconhecido pelo MEC, né? Então, isso já está, o edital já foi publicado, a gente já está fazendo essa seleção. E também, junto com essa parceria, a gente está oferecendo agora 100 bolsas de estudos para que gerentes de loja que não são farmacêuticos virem farmacêuticos e 100 bolsas de estudos para que gerentes de loja que são farmacêuticos façam pós-graduação em gestão de varejo, né? Então, acho que a educação nunca teve tanto em voga como está agora, além de questões mais técnicas, como cursos de vacinação, né? Acho que um tema de vacinas será um tema que será muito explorado pelo varejo farmacêutico daqui a pouco, né, até pelo próprio advento do Covid. Hoje já tem questão de gripe, H1N1, etc. e tal, mas o Covid está aí, e pelo que a gente entende, vai ser algo que anualmente vai precisar renovar. Claro que hoje a farmácia não pode fazer isso ainda, tal, mas talvez no futuro poderá, né? Então a gente já tem que pensar e se preparar para isso. Então, essas foram frentes de desenvolvimento, né, que foram tomadas nesses períodos. E, além de tudo isso, a gente está revendo cultura organizacional, né? Agora, o momento de crescimento da empresa, dependente da aquisição da Extrafarma, que, obviamente, dando tudo certo lá com o CAD, integrando, o melhor das 2 empresas tem que ser considerado, né? Então, isso vai mexer bastante na cultura, porque ambas empresas têm culturas fortes, importantes, né? E tem que ser ambas respeitadas e pegar o melhor de cada uma para criar a cultura dessa nova organização. Mas, mesmo antes disso,
a gente já tinha no nosso plano de IPO um crescimento orgânico importante, né? E mesmo tendo feito muito trabalho em revisão de clima, remuneração e benefícios, gestão de liderança, tal, que diminuiu bastante o nosso turnover ainda bate 20% ao ano, que para varejo é o menor turnover das empresas que eu já trabalhei, foi a melhor marca em turnover que eu consegui atingir. Isso não é fruto de pandemia, isso é fruto de ações que foram tomadas ainda antes de pandemia, né? Mas se a gente for olhar no horizonte de 3 anos, se eu tenho 20 mil funcionários, se eu perco 20%, ou se eu troco 20% da mão de obra por ano, já desses 20, 12 mil serão novos, né? E se eu ainda vou abrir mais 300, 400 lojas, eu vou ter mais 10 mil aí. Então, daqui a pouco eu tenho uma empresa de 30, daqui a 3 anos, tenho uma empresa de 30 mil funcionários, onde 20 mil pessoas dessas 30 mil não estão empregadas na Pague Menos ainda hoje, né? E se a cultura, se a minha primeira fala é que a cultura é o nosso principal tesouro, como garantir, né, essa perenidade, perpetuidade para esse contingente de pessoas que nem sabem que vão trabalhar na Pague Menos ainda, mas que estarão daqui nos próximos 3 anos. Então, esse é um desafio agora do nosso projeto. Então, por isso, o projeto Cultura, com implementação de avaliação de desempenho informatizada, comitê de carreira e sucessão, PDI, processo de feedback claro e transparente, inclusive feedback é um dos pontos importantes que veio da pesquisa GPTW, então a gente está também usando a pesquisa para tomar ações, né? E sem perder também o foco no cliente e na produtividade, né? Como mudou muito o hábito do consumidor agora, a gente também está trabalhando muito forte no que a gente chama de Workforce Management, que é um processo de escala inteligente para a gente poder, através de estatísticas, identificar quantas pessoas entram em cada uma das nossas lojas por dia da semana, por hora, por faixa de horário, para que eu possa disponibilizar a quantidade correta de pessoas para atender esse contingente de acordo com a demanda que eu tenho em cada ponto de venda, que é diferente de uma loja para outra, shopping, rua, centro, bairro, etc., né? Então, isso também é outro projeto que está em andamento. Então, acho que esse é um wrap-up inicial aí do que foi feito, do que a gente tem de desafio, o que a gente tem pela frente. Não sei se atingir aí os objetivos desse primeiro momento, né? Mas fico à disposição aí para, se precisar detalhar algum deles ou tiver algum ponto que vocês queiram debater, contem comigo aí. Nossa, muito bom, Jorge, muita informação, né? Assim, você foi colocando, né, vários pontos, né? O crescimento, o desenvolvimento, novas formas de desenvolver. Eu não sei vocês, mas eu estou curiosa, tenho algumas perguntas aqui, o chat está aberto, vocês podem fazer, enquanto isso eu já vou aqui usar o nosso tempo. Estou adorando o chat, o pessoal está colocando o LinkedIn aqui, e olha, só para dizer que a gente está batendo o nosso recorde do Talks, a gente está com 112 pessoas na sala nesse momento. É incrível, então, muita gente aqui no Nordeste, eu estava olhando o chat, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, tá incrível mesmo. Então, o pessoal está aqui fazendo o networking direitinho no chat, muito bom. Antes de começar as perguntas para você, Jorge, eu vou passar para o Moacir, né? Porque a gente também quer ouvir dos outros, acho que fica legal depois a gente aquecer com as perguntas, mas vão colocando no chat e depois a gente concentra. O Moacir, deixa eu pegar minha cola aqui, porque vocês têm umas mini bios aí meio recheadas, e eu preciso de cola, não consigo decorar tudo. Mas o Moacir Freitas, ele é diretor de Pessoas e Organização no Grupo Moura, né? Ele tem mais de 30 anos de experiência profissional, é graduado pela Faculdade de Ciências Contábeis, olha só, de Itapetininga, perto da minha cidade, eu sou de Sorocaba, viu, Moacir? Eu não sabia que você tinha feito faculdade lá em Itapetininga. Mas tem mestrado ainda em Controladoria pela PUC São Paulo, MBA em Finanças pelo IBMEC, especialização em Direito Tributário e Direito Econômico Empresarial, e está no Grupo Moura desde 1985. Com isso, ele passou por várias áreas. Passou pela Controladoria, Jurídico, Fiscal Tributário, Auditoria Interna, e está, portanto, no RH há 9 ou 11 anos. Eu fiquei na dúvida se é 9 ou 11 anos, Moacir. 9. Mas aí eu deixo para 9 anos. Eu deixo para você complementar, então, aí do case do Grupo Moura, que também tem aí um impacto nacional, um grupo super reconhecido, com práticas incríveis, certeza de mais 15 minutos aqui riquíssimos para a gente. Enquanto isso, podem colocar as perguntas no chat. Ok, Daniela, obrigado. Obrigado a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Tem muita gente da Moura, muita gente da região, e é sempre importante a gente estar conversando um pouco, a entender como é que o mundo está se virando diante de tamanhas transformações, né? Então, falar um pouco aqui do Grupo Moura. Nós somos uma empresa que acabou de completar 64 anos,
Nós estamos numa passagem da segunda para a terceira geração. O nosso fundador faleceu em 2009, a nossa fundadora em 2019, e estamos aí nesse processo de passagem de gerações. A empresa hoje ela é conduzida por executivos, somos um grupo de 6.000 colaboradores, atuando no ramo de baterias e serviços, acumulação de energia relacionado a esse produto principal nosso, que é a fabricação e distribuição de baterias, com operações no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Nós temos uma cultura muito forte, uma cultura consolidada, que a gente colocou no papel e estruturou isso, disseminando para toda a organização. Eu estou à frente da diretoria de pessoas desde 2012, então 9 anos, e temos aí a missão de cuidar das pessoas. E que a pandemia ela nos colocou em xeque em várias questões. Uma delas foi a nossa própria cultura, né? Se tudo que a gente trata como nossos valores, nossos princípios de gestão, nossa crença, se estariam validados, né? Mesmo depois dos transtornos causados pela pandemia. Graças a Deus passamos no teste. E a nossa missão de cuidar das pessoas, a gente também, ao longo da nossa fala, nós vamos expondo um pouco a respeito disso, e graças a Deus a gente também chega à conclusão de que a gente vem fazendo o dever de casa direitinho. Então, começar falando um pouco a respeito dos desafios da pandemia, o que representaram para nós aqui no Grupo Moura, depois falar um pouco do que fica dessa pandemia como aprendizado para nós, os nossos desafios futuros, e aí falar um pouco do nosso histórico a respeito do GPTW. Então, quando foi deflagrada a pandemia, há 14 meses atrás, nós nos deparamos com o desafio de continuar operando, né, produzindo e vendendo baterias, porque nós somos um produto essencial, né, que tem tudo a ver com a mobilidade nacional, com o funcionamento de telecomunicações, funcionamento de hospitais, de UTIs, armazenamento de energia. Então, a gente teve que continuar operando, apesar dos fechamentos de vários municípios. Nós analisamos, ao longo desse período, mais de 400 decretos de fechamento de cidades, de comércios. Então, foi um desafio enorme a gente ter continuado operando, assegurando emprego e renda para o nosso pessoal e, acima de tudo, garantindo a proteção dessas pessoas, principalmente dos que estavam na linha de frente da nossa operação. E o nosso propósito foi não demitir, conseguimos atravessar toda a pandemia sem demitir pessoas, pelo contrário, contratando, aumentando o nosso quadro. Então, no início para o comitê de pessoas, que é composto por todos os gerentes da organização, para que eles pudessem desdobrar isso em cascata para o seu pessoal. E algumas medidas, né, implementadas, como voltadas para a saúde e proteção, como doação e utilização de máscaras, álcool gel, criação de protocolos médicos, testagem do pessoal, a separação das equipes entre unidades para evitar que ficassem todas as pessoas de uma mesma área, todos juntos, por o risco de uma contaminação coletiva. A gente saiu mexendo nas escalas também de restaurantes, de vestiárias, cuidando do transporte das pessoas, aumentamos o transporte do pessoal, tudo para garantir essa proteção das pessoas, aferição de temperatura nas entradas das unidades, um chat Moura de saúde para os colaboradores, né? Implantamos o telemedicina, onde as pessoas podem, né, realizar suas consultas. Então, a gente passou a ter um dia a dia completamente diferente do que a gente vinha realizando até então, porque foi uma operação, uma maratona, né? Um ambiente de guerra onde a gente tinha que vencer cada dia para que a gente superasse esses desafios que vinham se colocando diante de nós todos os dias.
colocamos os grupos de risco em home office, essas pessoas permanecem até hoje em home office, aqueles que não têm o trabalho compatível com home office, elas foram afastadas e permanecem em casa. A gente também tomou a decisão de mantê-las no quadro da organização, mesmo que elas não estejam trabalhando em home office. Criamos uma política de gestão de pessoas para quem está trabalhando em home office. Colocamos em alguns dos escritórios 100% das pessoas em regime de home, o escritório de São Paulo e o escritório de Recife, em alguns momentos, o de São Paulo, por exemplo, está até agora em regime de home office 100%, o de Recife a gente mantém só 20% das pessoas trabalhando, e as áreas de administrativas das fábricas a gente mantém aí também um home office entre 50% e 80% das pessoas em home. E adotamos todas aquelas medidas de suspensão de contrato, de redução de jornada, com o propósito de proteger o emprego e a renda dessas pessoas. Fizemos uma medida casada a essa de proteção de emprego. A gente repôs 50% das perdas que as pessoas tiveram decorrente dessa redução de jornada, tinha aquele limite instituído pelo Ministério da Economia. A gente repôs 50% da perda que o colaborador teve, doamos kits de higiene e limpeza e suspendemos a cobrança de empréstimos consignados, de forma que isso facilitasse aí um pouco a vida das pessoas do ponto de vista financeiro. E conseguimos também, durante esse período, atuar com um trabalho muito forte voltado para o social, com a doação de máscaras, doação de cestas básicas, face shields, que foram doados para hospitais, para instituições públicas de atendimento, e baterias e respiradores para hospitais e várias outras ações, como compra de respiradores e outros equipamentos hospitalares. Então, foi um trabalho que a gente conseguiu atuar dentro e fora da empresa, nas comunidades nas quais a gente atua. E aí, o que fica dessa pandemia? Eu diria que muito aprendizado. Tivemos a certeza de que a nossa cultura, de que fortalecer vínculos garante um futuro melhor, está garantida. E a gente continua aí tendo uma cultura forte à frente da nossa organização. Tivemos um crescimento da nossa produção e um aumento do quadro de pessoal, acelerando também a transformação digital, como o Jackson falou, não, o Jorge falou, a pandemia ela ajudou muito na transformação digital com a qual a gente viveu aqui, e hoje a gente tem aí toda a organização se reunindo e sendo administrada através de reuniões digitais, com essas ferramentas digitais. Diminuímos muito viagens e estamos com muita gente trabalhando em home office. Então, a gente aí conseguiu fazer mudanças em várias frentes de coisas que a gente vinha tentando e não conseguia há muito tempo. E aí, o que nos preocupa para o futuro? Então, eu acho que a pandemia ela pode, no longo prazo, afetar a nossa cultura. A gente é uma empresa que trabalha muito em equipe, a gente trabalha muito junto, um trabalho sempre de grupo, e com as pessoas em casa, com as pessoas afastadas, com as equipes divididas, a gente pode ser afetado do ponto de vista da cultura da organização. Essa proximidade, a nossa cultura é uma cultura de vínculos fortes. E aí, quando a gente coloca todo mundo em casa, esses vínculos podem vir a ser prejudicados. Eu não vejo isso hoje, mas me preocupa muito numa jornada mais longa. E outras questões do home office alongado também, a questão de identidade do colaborador, uma vez que ele não está dentro da empresa, ele não está convivendo. A questão de criatividade e inovação também pode ser prejudicada, porque as pessoas não estão aqui no nosso meio, no nosso ambiente. Então, a criatividade ela pode ficar um pouco prejudicada, já que não tem a interação.
e a gente está muito atento ao que vai ficar de forma definitiva. Nós ainda estamos em pandemia, apesar de 14 meses, mas ainda não podemos falar no pós-pandemia, né? Nós ainda estamos em pandemia, é uma maratona muito longa, né, que a gente ainda está percorrendo, e vamos ver o que fica de bom e também o que nos preocupa ao longo dessa jornada, quando tudo isso passar. Então, agora falando um pouquinho de GPTW, em 2018, nós fizemos a penúltima pesquisa, onde nós obtivemos 82% em resultado, com a 57ª posição do ranking nacional, ficamos bem posicionados, e o primeiro lugar como melhor empresa para se trabalhar em Pernambuco, no grupo de grandes empresas. O ano passado, a gente havia decidido fazer a pesquisa. Em março, no dia 14 de março, um domingo, a gente estava pronto para iniciar a pesquisa na segunda, às 5 horas da manhã. Nós nos reunimos no domingo à tarde e decidimos cancelar a pesquisa, suspender a pesquisa, porque a pandemia ela estava deixando todo mundo em polvorosa, todo mundo agitado, e a pandemia poderia, eu tenho certeza que teria afetado o resultado, teria interferido no resultado da pesquisa. Eu acho que foi uma decisão acertada a gente não ter feito naquele momento. Ao longo do ano, quando foi mais adiante, eu acho que julho, a gente realizou uma pesquisa para quem estava em home office. Nós fomos muito bem classificados nessa pesquisa, tivemos um excelente feedback das pessoas que estavam em home office. Nossa nota foi de 96, numa régua de 100, então a gente foi bem avaliado, mas a gente estava ansioso por saber o feedback das pessoas em relação ao próprio clima, em relação à própria satisfação. E agora, em 2021, com as coisas mais estabilizadas, a gente decidiu fazer novamente a pesquisa, e saber, né, qual é o feedback que as pessoas têm a nos dar em relação à nossa missão de estar cuidando das pessoas. Nosso resultado foi surpreendente, atingimos 86% de resultado, com mais de 17 mil comentários, e um NPS de 79 pontos. O NPS é uma novidade, foi a primeira vez que o GPTW trouxe essa dimensão para nós, e, para nossa surpresa, foi um resultado, na nossa avaliação, muito bom também. E esse material ele vai ser indispensável para que a gente continue evoluindo e elaborando o nosso plano de trabalho para o que vem pela frente, para os próximos anos. Então, eu acredito que daqui para frente nós vamos conseguir realizar a pesquisa todos os anos. Isso também para a gente foi uma novidade, porque em 2018 nós tínhamos feito a pesquisa apenas no ambiente industrial, né? Não tínhamos feito na rede de distribuição. E agora, em 2021, nós conseguimos realizar em todo o grupo, exceto a Argentina e o Uruguai, que vai ficar para o próximo exercício. Mas no Brasil, nós realizamos para todas as pessoas, e o resultado está sendo motivo de orgulho mais uma vez. Então, só tenho a agradecer ao GPTW, a Lia, a Marisa, por todo o trabalho. É uma jornada pesada, né, Lia? Mas está aí fazendo valer a pena o nosso trabalho. Então, obrigado, uma boa tarde, e fico à disposição para as perguntas. Muito bom, Moacir, que números incríveis e que jornada, né? E acho que você tocou em pontos importantes aqui, a cultura, né, que você coloca como a grande preocupação, a falta de identidade, a questão da criatividade, são preocupações comuns, certamente, desse grupo que está aqui também. Né? A gente tem aí nas nossas pesquisas e em outras pesquisas de mercado, a gente vê que a cultura, ela aparece como a principal preocupação atual dos líderes. Né? Cultura, saúde mental também é outro tema que está pulsando ali por todas essas mudanças que nós fomos, né, obrigados a adotar, né? Algumas muito positivas e outras a gente está aprendendo ainda. Como você bem disse, são 14 meses e contando, né? A gente ainda está em processo de pandemia. Então, falar de um pós-pandemia
é irreal, né? A gente não está no pós-pandemia, a gente está ainda durante a pandemia. Então, o chat é aberto, pessoal. Eu vou passar agora para a Ana Paula, do Mercadinho São Luís, mas aí depois a gente faz a rodada de perguntas ali para o Jorge, para o Moacir. Já tem perguntas aqui para o Jorge, então podem também fazer as perguntas para o Moacir aqui, depois eu compilo tudo, ou então vocês podem também sinalizar e fazer a própria pergunta aqui ao vivo para a gente, tá? Isso como eu disse, é um fórum bem informal. Ana, te chamando agora. A Ana, adorei a bio dela, né? Porque a Ana começa ela é mãe do Tiago, ela é casada com o Márcio, ela é apaixonada por pessoas, plantas, vinhos e livros. Né? Ela é diretora ela é diretora de RH do Mercadinho São Luís, psicóloga clínica, tem MBA em gestão empresarial pela GV, é pós-graduada em gestão de negócios pós-graduanda, né? Em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, e também tem formação em psicoterapia breve e psicossomática. Mercadinho São Luís tem 22 lojas no Ceará e ainda estão aí com planos de abrir mais 2 lojas. E eu conheço algumas histórias incríveis do Mercadinho, que a Lia, a Marisa costumam compartilhar ali com a gente. Então, hoje a gente tem esse privilégio de tê-la aqui no nosso grupo para contar um pouquinho, e cultura também é o forte de vocês, né, Ana? Legal, então, muito obrigada pela oportunidade, né? Agradecer ao GPTW, a vocês da ADP, e na presença do Jorge, do Moacir, já vi aqui vários colegas aqui do Ceará, né? Aí estou vendo aqui o pessoal da M Dias, da Nutrilife, minha colega, né? A Fabiana do Lagoa, enfim, está bem recheado aqui. O desafio é a gente falar daquilo que a gente ama em 15 minutos, tá? É difícil, mas a gente vai se desafiar. Qualquer coisa, vocês cortam o meu microfone, que eu sou uma mulher analisada e dá certo, tá certo? Então, nós temos 22 lojas, não estamos, digamos assim, estamos longe das 1.500 unidades aí do Jorge. Nosso projeto é mais modesto, viu, Jorge? Mas, enfim, quem somos? Pelo menos assim, somos a mais velha empresa aqui das 3, nós temos 97 anos, tá? Uma empresa quase centenária, a gente está aqui na 4ª geração de uma empresa familiar. Hoje nós temos 2.565 colaboradores, e a cultura, sim, é o nosso sustentáculo, é todo o nosso... É como a gente sabe fazer as coisas, é o nosso balizador para tudo que a gente faz, né? E nosso principal valor é gente. Desde 2010, nós configuramos entre as melhores empresas para trabalhar o GPTW. E há alguns anos, 4 ou 5 anos, eu estava dizendo para a Lia que eu não estava me recordando aqui, a gente está entre as top 5 do varejo, né? Ano passado, nós fomos a 5ª melhor empresa do varejo nacional para trabalhar. Isso nos orgulha e nos diz que a gente está fazendo o dever de casa, né, do legado deixado pelo nosso fundador, o seu João Neto. Eu sei que nosso encontro aqui está aberto para o Nordeste, então vou falar só um pouquinho também do que é o Mercadinho, né? O Mercadinho, um nome assim, é um nome, digamos assim, acolhedor, pequenininho, mas o Mercadinho é uma empresa que tem 22 lojas, com um projeto de ampliação também, e a gente trabalha com diferenciação, mix diferenciado, digamos assim, um mix voltado para o gourmet e para o saudável, embora a gente venda também óleo, feijão, farinha, açúcar, mas a gente tem essa pegada no saudável e no gourmet, e fortemente sustentado pelo relacionamento. Então, nós somos uma empresa de relacionamento, né? Basicamente, é o que nos move, é esse relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, eu falo do relacionamento, eu diria, quase que íntimo com todos os públicos que a gente tem um contato. O nosso segmento, a exemplo do segmento do Jorge, ficou na linha de frente, ficou e está, e é da linha de frente, né? Nós temos uma estrutura de retaguarda entre logística e escritório de 15% das pessoas, mas o restante todo está na linha de frente, né?
O nosso segmento ele cresceu, eu diria que cresceu absurdamente. A gente tem números da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercado, e o crescimento gira vendo 20 contra 19, a gente, o segmento ele cresce quase 10%, e o São Luís de 2020 em relação a 2019, a gente cresceu mais de 20%. E no acumulado de janeiro a abril desse ano, a gente já passa dos 12% em relação a 2020. E por que a gente, né, a gente atribui isso a quê? O Mercadinho São Luís é uma cultura de 97 anos, né, que vem lá com os valores do fundador, que perpetua-se até hoje, focado nas pessoas. Então, eu acho que essa foi a conta que chegou para todo esse investimento que se fez organicamente nas pessoas, né? Seja cliente, seja colaborador, fornecedor. Então, esse jeito do mercadinho foi testado, eu acredito, né? Eu acho que foi testado, inclusive, né, minha gente, os relacionamentos, as amizades, os casamentos. As relações foram testadas, né? E a gente tem esse retorno aí do nosso faturamento, da nossa venda, atribuído a esse relacionamento, que foi fortalecido em função de tudo aquilo que passou a ser, digamos assim, ainda mais valorizado hoje em dia, que é o cuidado, é o relacionamento, é a agilidade, né? Vou pegar aqui minha pesca. E assim, quais foram o que foi que se transformou, né? Todas as empresas passaram por esse movimento de aceleração, de transformação digital. Nós, do Mercadinho, em termos, digamos assim, estruturais, de infraestrutura, a gente estava com a tecnologia toda pronta. Então, a gente virou a chave e a gente pôs quase 10%, 8% das pessoas por home office. Mas a gente teve que ir se desenrolar, a gente se foi desafiado a transformar práticas, não só as práticas de RH, mas os processos em loja, para receber, para acolher melhor esse cliente, esse colaborador, né, que, afinal de contas, é quem entrega a cultura, os nossos serviços para o nosso cliente. Então, nós fizemos, eu não vou ser repetitiva, o Márcio falou de várias ações que foram feitas na empresa dele, comitê de crise, enfim, né? Inclusive, assim, a comunicação foi o nosso ponto fortíssimo, porque a partir desse comitê a gente fazia girar um boletim diário, né, para que chegasse até a base, porque vocês imaginam, assim, algumas empresas aqui, alguns negócios aqui que estão na linha de frente, imaginam o que é estar na linha de frente. As angústias, os medos que vieram com toda essa conjuntura precisaram ser, digamos assim, experienciados, digamos assim, tocados, enfrentados, e tudo isso, a gente diz, trocar o pneu com o carro andando, né? Porque a gente virou a chave e a gente estava na pandemia e a gente tendo que cuidar das pessoas, clientes, colaboradores, enfim. Nós tivemos o nosso foco principal, isso era algo que era sistematicamente dito pelo nosso presidente, a nossa prioridade é cuidar das pessoas. Então, garantir todos os processos e mecanismos para garantir a segurança dentro das nossas lojas, né? Para garantir o conforto para os nossos colaboradores também. Então, dentro dessa área de comunicação, as minhas duas pessoas da comunicação estão aqui também, o Lucas e a Nili, a gente trabalhou bastante em função de material produzido, de lives, de vídeo, muitas vezes até caseiro, feito de uma forma assim, bem ágil, mas que dava o seu recado, né? Então, vídeos, lives, cartilhas, um volume de material para acalmar ou abrandar um pouco esse movimento todo de insegurança que inicialmente vivemos e que ainda tem se ampliado, mas tem se mantido, mas hoje a gente sabe mais ou menos como lidar com alguns aspectos desse inimigo em comum, né? Então, uma série de cuidados também com o nosso colaborador. A gente já tinha um plantão psicológico em 2019, acho que inclusive em função dessa minha outra formação, a gente já tinha atendimento
psicoterápico na empresa, com uma parceria com uma empresa, com uma clínica psicológica externa, já há mais de 10 anos. E aí, em 2019, a gente ampliou para o plantão psicológico, e aí ele foi transformado em digital nesse período. Ele está digital até hoje, principalmente, assim, em grande parte está digital, alguns querem o atendimento presencial, mas, enfim, esse tipo de cuidado, a preparação dos líderes, as lives com os líderes, as sensibilizações, as capacitações, e juntamente com o nosso presidente, que é o nosso principal garoto propaganda, no sentido de que ele promove a cultura, ele reforça, ele enfatiza aquilo que é importante, ele está sempre nos dizendo as pessoas no foco, e isso é muito importante, porque sustenta todas as ações que a gente faz, né? Na época, nós, antes da pandemia, a gente tínhamos, né, um benefício exclusivo de 10% para os nossos colaboradores, em compra dentro do mercadinho, e na pandemia a gente aumentou para 20% de desconto, por entender que era um momento onde as pessoas precisavam fazer um aporte nas suas compras, né? Enfim. E depois da pandemia, a gente nem ficou até setembro, a gente ficou nem com os 10, nem com os 20. Nós ficamos definitivamente com 15% de desconto na compra nas nossas lojas, né? E eu acho que uma coisa que pode ser dita sobre todo esse processo nosso, que pode condensar muita coisa, é a velocidade como nós agimos, né? Tipo assim, não exatamente fazendo o bem feito, mas fazendo para poder responder rapidamente ao nosso cliente. Por exemplo, a gente soube que lá em Portugal se estava se colocando acrílico entre os caixas, né? Entre o caixa e o cliente. A gente correu com o acrílico. Eu acho que em menos de uma semana a gente estava concluindo acrílico em todas as lojas. Várias ações desse tipo, aumentamos o nosso parque de self-checkout, né? Porque o cliente queria estar na loja, mas ele queria para a loja, ele queria sair rápido. Fizemos um aporte um aumento de 5% do quadro, novas oportunidades, né, de emprego nessa época. Abrimos loja durante a pandemia, né? Por incrível que pareça, a gente abriu loja aí durante a pandemia. Hoje, por exemplo, nós temos 75% das pessoas em regime home office ou híbrido, né? E é bem provável, porque a gente hoje já tem ampliado todos os nossos projetos para contemplar o mundo virtual. Então, a gente acredita, sim, que a gente vai permanecer no híbrido ou home office na maioria dos casos da matriz, né? E isso tem nos ensinado bastante. A gente transformou, assim, tudo. A gente tem muito, no mercadinho, a gente tem muitos, além dos processos de RH, treinamento, desenvolvimento, seleção, que a gente também trouxe para o mundo digital, a gente tem muitos rituais de fortalecimento da cultura. Então, todos esses rituais nós nos desafiamos a fazer também virtual, né? A gente tem um programa, uma ação, que é uma colônia de férias para as filhas de funcionários. Ela já tem há mais de 20 anos, né? E a gente, mesmo ela, a gente trouxe para o ambiente virtual, grupo de gestantes, a gente não queria perder todo esse histórico e essa continuidade de experiência desses rituais com o nosso colaborador. E aí a gente botou a cabeça para funcionar, a gente ampliou, a gente saiu agora com uma revista eletrônica com o intuito de melhorar o engajamento, aumentar o engajamento. Então, a gente se tornou muito, muito tecnológico, todos nós, né? Falta muito, mas a gente está com uma série de sensibilizações, de capacitações para uso por exemplo, do pacote 365, que é o pacote que a gente usa da Microsoft. Então, a gente está divulgando, propagando, sensibilizando, criamos colunas, digitalismo. A gente está fazendo isso, mas assim, sempre com cuidado de não fazer com que as pessoas entrem nesse movimento, esquecendo do que nós sabemos fazer melhor, que é os relacionamentos, né?
Então, a gente está fazendo esse misto de trazer o que pode ser trazido e que não sofre tanto com o relacionamento com o mundo da transformação digital, e a questão daquilo que nós sabemos fazer, que é o relacionamento, é o tete-a-tete. A gente continua investindo, né? Porque esse é o nosso jeito. A gente imagina, se a gente hoje fosse totalmente digital, a gente ia perder, a gente ia demorar para poder buscar esse movimento de transformar esse carinho nosso, esse jeito de lidar com as pessoas inteiramente digital. E dentro disso, já entrando aqui para o final, quais são os nossos desafios, né? Enquanto empresa, enquanto RH? O grande desafio do nosso negócio é isso que eu acabei de falar, né? Que é como é que a gente mantém essa cultura de gente, de relacionamento, de cuidados. Mas durante a pandemia a gente teve a prova através de muitos, digamos assim, nossos NPS eram muito assim da fala dos clientes que nos mandavam mensagem dizendo: olha, estou rezando por vocês, Deus abençoe, né? Estava até falando para as meninas no pré-evento que a gente tinha senhorinhas, né, que ligavam para o gerente. Isso leva tempo, viu, minha gente, para atender assim. Ednardo, por favor, meu filho, eu esqueci a pimenta, mas não é aquela pimenta amarelinha, não, é aquela gordinha que está na seção X. Aí, com muita paciência, vai lá, devolve. Eles mandavam foto dos idosos rezando por nós, né, abençoando. Então, isso são indicadores, né, desse relacionamento que é orgânico, que obviamente precisa tomar também esse viés do digital. E o nosso desafio é justamente isso: como acrescer, como penetrar do digital, dessa questão do relacionamento, que eu acho que também uma mensagem que fica para todos nós como humanidade, né, é que a gente precisa um dos outros, mas a gente precisa do toque, precisa do relacionamento, precisa se apoiar, precisa estar junto. A gente não quer falar só com máquina. Tem hora que a gente quer porque está na correria, mas, de um modo geral, a gente quer um outro humano. Então, o nosso desafio é não abrir mão desse relacionamento, desse atendimento humanizado, mas sim, né, ter a opção do digital. E dentro do RH, e com isso estamos abrindo loja também, né? E dentro do RH, eu acredito que eu tenho conversado com as colegas e colegas também, e a gente tem muita coisa. A cabeça da gente, eu acho que fez assim no sentido positivo. Então, a gente também, no meio da pandemia, acho que não sei se foi o Márcio, foi o Jorge, falou da Universidade Corporativa, a gente também lançou a Universidade Corporativa, já nesse desafio de mesclar, inclusive nesse momento atual, dar mais ênfase para o virtual, para o EAD, né? E vários outros projetos que a gente tem em curso, fortalecimento da nossa comunicação, que lá no Mercadinho a comunicação é ligada a mim também, e da responsabilidade social, né? Que o Lucas aqui também está aqui com a gente, que é lá da área. Porque o capitalismo se pôs à prova, né? E a gente precisa de empresas com esse olhar cada vez mais ampliado. Nós estamos ainda começando, apesar de a gente ter já projetos antigos, como o voluntariado corporativo, entre outros, mas a gente quer muito aprender ainda nessa direção da responsabilidade social e se empenhar mais ainda. E uma coisa que ficou, já estou finalizando, uma coisa que ficou muito forte para a gente do RH é pensar a gente já faz isso de DNA, mas ampliar essa concepção de saúde do trabalhador, que é a saúde numa perspectiva mais de saúde integral do colaborador, né? Então, dentro disso, esses últimos tempos, nós temos feito uma reconfiguração do SESMIT, né? No sentido de não, obviamente que a gente não está sendo inventando a roda, né? Eu já vi que várias empresas, felizmente, estão na frente, né? Mas a gente no mercadinho também está querendo correr atrás disso.
Então, assim, a gente está redimensionando o conceito do SESMIT. Não o SESMIT da legislação ou simplesmente da prevenção, do acidente e tal, mas, inclusive, assim, a gente está formatando toda a parte de qualidade de vida, de saúde mental, projeto de aposentadoria, tudo isso está sendo concentrado nesse guarda-chuva, onde a gente está colocando tudo que se relaciona à saúde e usando pesquisas, usando BI, né? A gente está ainda pegando, na realidade, a gente tem tudo isso hoje espalhado, né? Espalhado assim, mas em outros setores, mas eu estou condensando tudo isso nesse novo SESMIT para que a gente, a empresa como toda, absorva nomeie, na realidade, aquilo que a gente já faz ao longo dos anos, que é o cuidado com as pessoas. E isso impacta verdadeiramente os negócios, né? E só mais uma coisinha, entre as coisas que nós fizemos no ano passado, nós fizemos um absenteísmo, digamos assim, forçado. O Mercadinho, ele tem, né, isso é uma coisa já consolidada, um absenteísmo na casa de 1% ao mês, e no pico da primeira onda, que aqui a gente está na segunda ou terceira, na segunda onda, nós forçamos um absenteísmo para a casa dos 8%, né? Porque a gente liberou para casa sem atestado. A gente tinha umas entrevistas com os nossos líderes em loja, se o irmão, na casa da pessoa, se o irmão, se o avô, se alguém tivesse doente, já voltava para a gente resguardar tanto o nosso colaborador como proliferar isso dentro das nossas lojas, né? Então, a gente tem uma rotatividade que no ano passado ela ainda foi mais reduzida. Em 2019 a gente estava com 11,65 de rotatividade, de turnover, e em 2020 a gente conseguiu um feito de 9,18. Eu acredito que também muitas empresas têm diminuído a sua rotatividade, até porque ninguém queria estar na chuva no momento de pandemia, né? Mas eu acredito também que essa rotatividade, não só pela conjuntura, ela também é uma resposta do nosso colaborador para o que ficou mais ainda evidenciado como cuidado. E, assim, de um modo geral, é isso que tinha falado. Eu sou assim, o falante mesmo, mas eu acho que eu consegui ser um pouco mais sucinta dessa vez, eu não sei. Ótimo, Ana, muito bom. Acho que a gente teve cases aqui inspiradores, muitas práticas, algumas em comum, né? Bom saber aí das universidades corporativas, esse desenvolvimento, muito legal. A preocupação com a cultura que o Moacir levantou, a Ana também fala, não deve ser diferente, né? O Jorge também comentou nesse processo de expansão, como é que leva vários pontos em comuns, desafios e práticas aqui que certamente inspiram e podem contribuir aí para ideias de outras empresas. A gente segue aqui com uma sala super cheia, a gente tem um pouco mais de 15 minutos só de bate-papo agora, né? Mas eu vou perguntar para o Jorge, uma pergunta feita aqui no início, deixa eu achar aqui no meu... Pronto, já achei, do Diego, não sei se o Diego está aí ainda, o Diego Teixeira. Ele perguntou para você, Jorge, se você poderia dar mais detalhes de como você vai usar a tecnologia para esse workforce planning. Você falou bastante de tecnologia, né? Sim, claro, posso sim. Na verdade, a gente identifica toda medida ela tem que ter relação de causa e efeito com o problema, né? Então, o problema que a gente quer resolver é se a disponibilidade da nossa equipe para atender os nossos clientes ele é a melhor possível, ou como otimizá-la o máximo possível, né? Aí, para isso, a gente foi para o mercado, a gente buscou 3 empresas, né, de uma licitação, um bid que a gente abriu, de uma licitação que a gente abriu, a gente buscou 3 empresas que aparentemente tinham soluções e tinham case no varejo para isso, né? Essas empresas toparam em fazer uma implementação de um piloto para a gente a custo zero. Então, a gente implementou 2 lojas em São Paulo, 2 lojas em Fortaleza para fazer esse teste, né? E a partir daí, cada uma tinha uma metodologia de trabalho, né? Onde basicamente a metodologia é similar, o que muda talvez seja as ferramentas e os algoritmos que fazem a inteligência e alocação de pessoas, né?
Escolhemos uma empresa que agora está iniciando um processo de rollout, que foi a ganhadora desse bid, principalmente ouvindo muito operações. Então, foi um trabalho que estava envolvido o meu time de RH, estava envolvido o time de TI, estava envolvido o time de BI para pegar vagas informações e dados estatísticos das lojas e principalmente envolvido a operação, né? Onde o bid foi, olha, está aqui os dados que você precisa, está aqui a escala que eu uso hoje, o que você pode me trazer de melhorias, né? Com algumas premissas. Então, quais eram as premissas? Eu tenho que ter um número X de funcionários para abrir e para fechar uma loja, eu preciso ter farmacêutico durante todo o horário de funcionamento da loja, né? Enfim, eu preciso cumprir tudo que é legislação, escala 6x1, escala 12x36, horário de intervalo de jornada, então tudo isso é premissa que tem que ser cumprida. E, além disso, ele pegava dados, por exemplo, de volume de venda por dia e por hora, fluxo de clientes ou de cupons emitidos, enfim, mandava os dados de escala que a gente já fazia hoje, né? E aí, com base nessa inteligência, o que ele cruza? Ele cruza quantas pessoas eu preciso ter para ter um padrão adequado de atendimento, comparando uma média que ele encontra lá de quantidade de clientes que são atendidas por funcionário em média por hora, né? E aí ele faz um trabalho do tipo, bom, para essa loja aqui, o recomendado é uma escala 12x36, para essa escala recomendada é uma escala tradicional de 6x1, ou de repente aqui dá para trabalhar com alguma coisa de banco de horas alguns dias e compensar em outro, de repente uma escala espanhola, né? E vai dando alternativas, onde depois a gente testou a aplicabilidade prática disso e o impacto disso na vida das pessoas, porque também tem questão de que hora que entra, que hora que sai, se muda o horário, né? O que a gente conseguiu perceber? Que com pequenas alterações do tipo entrar meia hora mais tarde num dia do que o outro, mudar o horário de almoço, de repente, para um horário uma hora mais tarde, uma hora mais cedo, né? Ou mexer um pouco no dia de folga, de repente, sei lá, trazer para um outro dia da semana, né? E, às vezes, em alguns casos, com alguma alteração de jornada, um 12x36, uma escala espanhola, nesse sentido, a gente conseguiu, nas lojas piloto, especificamente, um desempenho superior a lojas que a gente colocou como lojas similares, né, que tem as mesmas características de venda, de público, de tamanho, né, mas que não estavam no piloto. Então, a gente conseguiu mensurar alguns resultados que trouxeram uma melhor produtividade quando a gente olha lojas comparáveis dentro e fora do piloto, e também a percepção, né, a opinião ali de quem conhece melhor que a gente a realidade, que é quem está na ponta, que é o gerente da loja, mostrando ali se de fato melhorou a alocação de pessoas para ele e principalmente ouvindo os colaboradores. Para você foi legal, mudou alguma coisa? E o sentimento, né, dessa que a gente conseguiu implementar nessas lojas que tiveram resultados, é que os funcionários ficaram mais satisfeitos, porque mesmo tendo algum ajuste, não foi nenhum ajuste assim drástico, diminuiu sobrecarga, porque conseguiu melhorar a distribuição das atividades de trabalho, então isso faz com que as pessoas trabalhem, né, numa carga melhor. O NPS subiu, as lojas que a gente conseguiu fazer essa comparação ainda, obviamente, muito pequena, né, porque a gente está falando de 8 lojas, 12 lojas no universo de mais de 1.000. Mas nessas comparáveis, a gente conseguiu mensurar algum resultado, então a gente agora está iniciando um trabalho de rollout que a gente pretende concluir até o final de dezembro desse ano. Obrigada, Jorge. Super obrigada. A Patrícia perguntou se houve alguma pesquisa de engajamento no trabalho ou sentido no trabalho, acho que tanto da farmácia Pague Menos quanto do Moura, do Grupo Moura. As 3 empresas aqui fazem pesquisa GPTW, tá? Então, assim, já vou responder para partir para a próxima. Fazem muitas vezes, mas fazem. Acho que o Moacir até falou um pouquinho da pesquisa, né? O Jorge também comentou, e o Mercadinho também ali presente, né? Então, as 3 empresas aqui, Patrícia, elas aplicam a pesquisa do GPTW. E aí eu pergunto para o Moacir, né? A pergunta aqui acho que estava aqui no chat, já correu aqui um pouquinho, da Annalise. Moacir, ela queria saber um pouquinho mais sobre a política de gestão de pessoas de home office do Moura, né? Se diz que não tinha essa cultura e que, de repente, São Paulo 100%, Pernambuco
parece que você colocou que só 20% está trabalhando ainda, na fábrica também colocou home office. Então, como é que é isso, né? Porque quando a gente fala de implementar a prática de home office, a gente tem que trabalhar com a questão do modelo mental das pessoas que não estão acostumados, né? Muitos de nós descobrimos que fazemos gestão ainda no comando e controle só na pandemia. Como é que foi isso, então, no Grupo Moura? Foi do dia para a noite, né? Assim, a pandemia nos forçou. A gente já vinha estudando para colocar home office de alguns dias por semana, mas como um caminho para acomodar o colaborador, era uma demanda, mas a gente tinha decidido há um ano antes da pandemia de que ia manter da forma tradicional de trabalho. E aí, na pandemia, a gente teve que, em uma semana, instituir o home office, sendo 100% no escritório de São Paulo, 80% no escritório de Recife e 50% nos escritórios administrativos da fábrica e de apoio da produção. Então, foi assim, do dia para a noite, realmente. A gente tinha feito essa política anterior, a gente usou muita coisa, alguns aspectos que a gente já tinha analisado, da necessidade de mudança do perfil do líder, né, em relação ao acompanhamento do trabalho, porque, como você falou, quando nós estamos com a equipe toda do nosso lado, é naquela linha do comando e controle. Eu vejo, logo eu ajo, logo eu oriento. E na política de home office, uma das coisas que nós orientamos foi: faça reuniões diárias com sua equipe, geralmente reuniões que, de preferência, sejam no início da manhã, para que a gente garanta que as pessoas vão estar se organizando para o trabalho, porque o fato de estar em casa, a gente pode se perder um pouco em termos de horário, de vestimenta, de estar pronto para o trabalho. Então, a gente orientou: reúna a sua equipe logo no primeiro horário, faça um trabalho de motivação e a gestão ela deixa de ser de comando e controle e passa a ser por entregas. E é assim que a gente vem seguindo. A gente não adotou de forma definitiva essa política, a gente adotou ela home office durante a pandemia, mas nós estamos trabalhando com a perspectiva de efetivá-la mesmo no pós-crise. Então, a gente está trabalhando com a perspectiva de, não nesses níveis, né, de quantidade de pessoas em home office, mas eu acho que algum percentual e algumas funções mais aderentes a gente vai manter em home office. E aí tem orientações, nós estamos agora numa fase estudando quem permanecer em home office, se vai ter vale alimentação, por exemplo, porque nós temos os restaurantes, né, do escritório e da fábrica. Se essa pessoa está em casa, ela precisa se alimentar em outro local, ela às vezes não tem tempo de fazer essa refeição na própria casa. A gente está analisando um possível pacote aí que reúna o custo com energia, equipamentos. A gente também permitiu que o colaborador levasse para a sua casa o seu computador, mesmo que seja um desktop, ele pôde levar para casa, levou a cadeira. Então, a gente teve que fazer essa adaptação porque alguns não estavam com o ambiente da casa preparado para o trabalho, né? A casa não é local de escritório, né? A gente teve que ajudar a adaptar isso. E eu acho que é uma prática que veio para ficar, é uma prática boa, se usada na medida certa. Do tipo, eu acho que não deve ficar permanentemente em home office, a pessoa precisa vir no escritório um dia ou alguns dias, né, com uma certa frequência, seja semanal, quinzenal, para ela manter os elos, né, manter os contatos e se fazer presente. Opa, eu estou aqui, né, lembre-se de mim. Porque pode ocorrer aquela situação onde a pessoa é esquecida na casa. Isso não pode acontecer, né? A gente vai ter que mantê-las na equipe e trabalhando conosco no dia a dia. Obrigada, Moacir. A casa não era, né, um lugar de trabalho, ela passou a ser, né? Acho que para verdade. todos nós, né? O que tem de reforma aqui, pelo menos aqui em São Paulo, a gente olha batuque para todo lado, gente reformando justamente para adaptar pequenos cantinhos aí em locais de trabalho. Ana, eu tenho... Daniela, tem um aspecto que é interessante, né, para quem está em home office. A gente vê que, às vezes, as pessoas que estão em home office, aí se uma criança chora,
se o cachorro late, a pessoa fica toda sem jeito. Então, a gente incentiva isso, poxa, mostra teu cachorrinho, mostra teu filho, então o filho vem, porque ele está na casa dele, né? Então, a gente tem que respeitar isso, não pode querer que seja uma reunião silenciosa, como é dentro de uma sala de reuniões aqui no escritório, onde um telefone não pode tocar. Todos os telefones estão silenciosos, então a gente até incentiva, mostra teu filho, mostra teu cachorro e assim por diante, porque ali é um ambiente diferente. A pessoa até relaxa, né? Quando a gente incentiva ela, porque a reforma, todo canto tem uma reforma agora na cabeça da gente, né? Então, onde você está, tem alguém... Tem batuque para tudo quanto é for lado. Quando termina um, começa outro. Você fala, meu Deus, né? Vamos lá. Ana, eu ia te fazer uma pergunta, mas o Rômulo está fazendo uma pergunta para o Jorge como assim. Então, eu vou privilegiar aqui a pergunta do chat, tá? Que a gente tem poucos minutos. Depois, se der, a gente estende, eu faço para você, porque eu estou curiosa com um ponto. A pergunta para o Jorge, né, para o Moacir do Rômulo, é se vocês poderiam falar sobre as experiências das diferenças culturais, visto que atuam em vários estados e países. Quer falar, Jorge? Rapidinho, vou pedir só para ser... Sim, tranquilo. Acho que dá para resumir em 2 palavras, respeito e empatia, né? Acho que esse é o ponto central. De fato, hoje eu posso falar que hoje a gente conhece o Brasil de verdade, né? Porque nós estamos nos 26 estados, então tem muitas diferenças, como disse lá no início. Temos nosso DNA, nosso jeito de ser, nossa cultura, mas precisamos, né, também entender o jeito do consumidor e o jeito de cada região. E para mim, especialmente, eu que sou paulistano e estou aqui no Ceará há quase 3 anos e não quero sair daqui do Ceará, diga-se de passagem, né? Estou encantado aqui com a terra e gosto muito daqui. Também acaba sendo uma escola, né? Porque eu tenho a oportunidade também de vivenciar uma cultura que é diferente, uma cultura linda, né? Que nos inspira e que nos faz também crescer profissionalmente, poder internalizar tudo, misturar tudo isso, né? Para poder levar soluções para o Brasil inteiro. Acho que fortalece ainda mais esse sentimento de respeitar as culturas regionais e ter a empatia por elas. Moacir, quer complementar? Sim, aqui a gente não enfrenta nenhum problema decorrente das diferenças aí de idade, né? Então, a gente vê como complementariedade, então a gente procura juntar a experiência com toda a energia do jovem, com toda a experiência, com toda a sabedoria do mais maduro, e a gente convive bem com isso, nós não temos enfrentado nenhum problema, mas eu acredito que com a tendência de cada vez mais ingressar pessoas jovens e também a gente ir tendo pessoas mais velhas na organização, dentro do nosso programa de diversidade e inclusão, a gente está montando um pilar que vai tratar de diferenças de idade, né, para que a gente consiga realmente se complementar mais ainda e encarar isso de uma forma até melhor, mesmo dentro dessa política de diversidade e inclusão que a gente vem trabalhando aqui na organização. Muito bom. Ana, eu vou fazer a minha última pergunta para você, né, que eu queria, você falou ali da comunicação, né, e eu tenho ouvido muito isso das empresas, né, dos RHs, que fortaleceu e que foi uma enxurrada de o que fazer, ia live, ia webinar, ia boletim, ia reunião. A pergunta é simples, né, vocês chegaram num ponto de equilíbrio? Porque foi uma avalanche de informações e o que eu senti é que algumas empresas até se sufocaram em tanta comunicação, em tanta reunião, em tanto link, e agora talvez estejam achando um ponto de equilíbrio. Então, a minha pergunta é nesse sentido, vocês acharam um ponto de equilíbrio? Sim, a gente, mais do que volumes, se bem que no início foi bastante volume, né, porque era necessário para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, o que nós estávamos fazendo, porque em muitos momentos assim não foi tão democrático, você tinha que fazer determinadas coisas porque vinha uma legislação, uma orientação, né? Então você tinha que fazer chegar lá na ponta. Então, assim, a gente chegou sim ao equilíbrio, mas a gente tem assim, vários canais, né? A gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem a hora que a gente chama bem caseirinho, a oração do bom dia, que é antes da abertura das lojas, assim, cada loja tem ali um rito, não tem
digamos assim, uma religião predominante, mas assim, tem um rito onde as pessoas fazem, são acolhidas na sua espiritualidade, e é também um momento onde se passa informações, dados importantes. Então, hoje a gente não tem, né, a gente tem agendas bem sincronizadas, eventos bem sincronizados, né, com a ajuda, inclusive, aí do ferramental que a gente tem lá na empresa. Então, hoje, no começo foi necessário, e hoje, assim, e a gente sempre tem cuidado, tá? A gente tem cuidado com o volume de eventos, como eu falei para você, a gente tem uma série de ritos, de eventos que fortalecem a cultura. Então, a gente tem uma programação anual, que a gente vai até fazendo algumas flexibilizações, porque, de fato, a gente tem muito evento, mas, assim, hoje não é um problema para a gente em função dessa gestão de todos esses mecanismos, essas ferramentas. Obrigada, Ana. Bom, 5h31, uma das características do Talks é somos pontuais para a entrada e para a saída. Tivemos 3 cases fantásticos aqui hoje. Obrigada, Jorge, Moacir, Ana Paula, pela generosidade em estar aqui com a gente, em compartilhar os cases de vocês, né? E parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado à frente das organizações. É muito inspirador. Obrigada a todos, né, os participantes. A gente teve aqui uma sala muito lotada, é normal ter essa quebra no finalzinho, mas a gente está com mais de 70 pessoas aqui ainda nos assistindo, então batemos aí 115 pessoas hoje. Muito obrigada pela participação de todos. Canal super aberto, networking super aberto, fizemos ali nosso networking no chat. Lia, Marisa, Gui, obrigada aqui por estarem aqui com a gente. Silvia, super obrigada pelos 14, 13, 12 encontros, né? Super trabalho aqui em conjunto. Isa, fechamos, né, com chave de ouro, acho que essa segunda temporada e todos esses encontros. Eu estou muito feliz, eu aprendi pra caramba em todos eles, tenho histórias aqui para contar, né, para compartilhar. Então, agradeço muito mesmo a participação de todos. E o clássico é a nossa foto virtual, né? Evento virtual também tem foto. Então, vou pedir que vocês abram a câmera para a gente fazer um print screen aqui e tirar a nossa selfie digital. Eu vou clicar aqui, Silvia também clica, porque essa aqui a gente vai postar, que é o encerramento de uma segunda temporada de um projeto riquíssimo e incrível para todos nós. Vamos lá? No 3, hein? Todo mundo olhando e sorrindo. 1, 2, 3... Aí, pessoal, muito obrigada mesmo pela presença de todos, pela participação, aos meus speakers, né? Parabéns e muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Parabéns. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Parabéns, doutor. Parabéns.